Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje iremos resolver a questão número 40 do concurso CEMIG, Banca Fundep, Caderno de Prova Engenharia Química. A questão 40 ela diz o seguinte: uma chapa metálica precisa passar dentro de um duto inteiramente preenchido por um fluido, conforme a figura a seguir. Então tem sim a representação de um duto, no qual tem uma placa movendo a uma velocidade v, e esse duto ele estaria preenchido por um fluido. Continuando a questão, foram realizados 3 experimentos utilizando os fluidos indicados na tabela a seguir. Essa tabela, então, tem 3 fluidos diferentes, dados a uma mesma temperatura, e eles possuem densidade e viscosidades diferentes. Continuando a questão, diz que, considerando que os 3 fluidos sejam newtonianos e que a chapa se mova lentamente com a mesma velocidade v nos 3 experimentos, assinale a alternativa que apresenta a sequência em ordem crescente dos fluidos que exercem da menor para a maior força de arrasto na chapa. Nessa questão, quando diz que o fluido é newtoniano, é bom ter em mente que isso significa que, ao ser aplicada uma determinada tensão sobre esse fluido, vai haver uma taxa de deformação proporcional. E nessa questão, então, é necessário fazer uma relação entre as forças inerciais e as forças viscosas. Essas grandezas elas são dadas por meio do número de Reynolds, no qual ela relaciona as forças inerciais por meio do produto entre a densidade, velocidade e diâmetro. E as forças viscosas são representadas pela viscosidade. Então, tem-se que quando o número de Reynolds é elevado, quanto maior o número de Reynolds, estamos falando de um escoamento turbulento, que é o mesmo que dizer que o fluido teria uma facilidade de escoar devido a ter um menor atrito, uma menor força de arrasto com a superfície. Por outro lado, quando falamos que um Reynolds é baixo, estamos dizendo que ele está tendo um escoamento laminar, que é um regime de escoamento laminar, no qual o fluido vai ter uma dificuldade para escoar, ele vai ter um maior atrito, ele vai ter uma maior força de arrasto na superfície. Podemos pensar em um fluido escoando em regime laminar como o mel. O mel ele tem uma grande viscosidade e ele flui em camadas laminares, bem lentamente mesmo. E um turbulento já poderíamos estar pensando então em um gás escoando em um duto, um gás de baixa viscosidade, no qual ele vai ter um regime turbulento. Para resolver essa questão então, temos que elaborar algumas hipóteses, e a primeira delas seria de que a velocidade do escoamento é lenta, conforme foi dito no enunciado. Também podemos anotar outra hipótese, que seria uma mesma velocidade, diâmetro e temperatura nos 3 experimentos. E além disso, também podemos desprezar o efeito do diâmetro e da velocidade neste escoamento para poder fazer a realização da análise. Então, fazendo essas simplificações por meio das hipóteses, temos que uma relação entre as forças inerciais e forças viscosas dadas pela divisão entre a densidade e a viscosidade. Para o fluido 1, então, fazendo os cálculos, temos que o número de Reynolds seria de 135.590, para o fluido 2 seria de 9.353, e para o fluido 3 teríamos então o valor de 100.000. Logo, fazendo essa relação, nós vemos quais que teriam a presença maior das forças viscosas e quais que teriam a maior presença das forças inerciais. Então, quanto maior o número de Reynolds, quer dizer que as forças inerciais estão predominantes sobre as forças viscosas, ao mesmo tempo que um número de Reynolds baixo quer dizer que as forças viscosas estão mais predominantes do que as forças inerciais. Ou seja, temos então a relação crescente, que o número de Reynolds é elevado, seriam fluidos que vão ter um menor atrito. Já os fluidos com o número de Reynolds baixo, então teríamos um maior atrito. Então, por meio dessa relação aí, vemos que os fluidos que exercem da menor para a maior força vai ser o fluido 1, 3 e 2. Então, a letra certa e o gabarito seria a letra A para essa questão. Até a próxima.